Deus existe, dizia a Michelle Obama, através de uma revelação que eu recebi em um sonho, mas isto foi já na época do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Eu nem sou muito voltada para o lado de política, nem ouvia tantos comentários referente aos Estados Unidos, mas numa revelação, num sonho, eu estava tentando provar para alguém que Deus existe. E a Michelle Obama confirmou que Deus existe ali naquele sonho. Confirmou com a boca dela para as pessoas que estavam ali. Ela dizia, através de um sonho que eu tive. Nós estávamos numa sala de audiência, e quando eu fui chegando ali naquela sala de audiência, havia pessoas aglomeradas, assim, poucas pessoas assim, isoladas, porque era muito grande aquela sala de audiência. Então, um estava sentado de um lado, mais um pouquinho do outro, foi se aglomerando assim aos poucos. E eu sentei num lugar onde tinha umas 3 pessoas sentadas. É quase semelhante quando alguém chega no culto de uma igreja e vai sentando um irmão ali, 2 irmãos lá, foi se ajuntando. E quando eu me sentei ali, do lado daquelas 3 pessoas, ainda não tinha ninguém no auditório. Estava passando ali algumas pessoas que iam chegando no corredor, e uma das pessoas estava chegando com os arquivos para levar até o auditório. E eu virei para trás, já sentada naquele banco, e estava ali atrás aquelas 3 pessoas. E uma daquelas pessoas que estava justo a hora que eu sentei, que eu me virei para trás, era a Michelle Obama. Então eu comecei a falar para ela, porque ela estava tocando em um assunto que eu não lembro agora o que era, não sei agora o que elas estavam comentando. E de alguma forma ali, quando eu me virei, eu queria falar para elas, de alguma forma, que Deus existe. Então eu comecei a contar um testemunho para a Michelle Obama e para aquelas pessoas que estavam ali, sentadas ali do lado dela. E quando eu comecei a contar para ela esse testemunho, eu lembro que ela estava bem magrinha na época, e ela estava com uma saia assim bem justa, e ela passou a mão naquela saia assim, deslizando aqui assim, a saia assim, e ela disse, de cabeça baixa assim, realmente Deus existe. E em seguida, como eu tinha virado as costas ali para o auditório, não estava mais observando aquelas pessoas que estavam sentadas ali, que estavam chegando, como eu estava virada para elas, de costa para o auditório, a hora que eu virei de volta novamente, havia várias pessoas em volta ali, já tinha se aglomerado uma quantidade grande de pessoas de pé em volta ali, a secretária com aquelas pastas dos arquivos, com os processos, e aquelas pessoas começaram a aplaudir e a dizer, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Não é a primeira vez que eu tenho uma revelação, incluindo a Michelle Obama, e eu acredito que não só ali naquele momento Deus quis mostrar que Ele existe, mas tem muitas pessoas que duvidam. Eles falam em Deus, mas eles duvidam. Será que realmente Deus existe? E através desse testemunho, aquelas pessoas que estavam aplaudindo ali, dizendo, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Eles chegaram à conclusão de que Deus existe, e eu não estava nem percebendo que aquelas pessoas estavam ali. Deus usa, irmãos, as pessoas da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele faz como Ele quer fazer.
E assim como Deus usava-me ali através daquele sonho para falar para aquelas pessoas que estavam ali, quando eu virei ali para o lado da Michelle Obama, eu nem sabia que era ela, eu virei por acaso. Eu sabia que havia 3 pessoas que estavam sentadas atrás ali onde eu estava, e eu me virei para elas porque eu estava ouvindo o que elas estavam comentando. Elas estavam falando algo e que eu não me lembro, mas que eu vi ali a ocasião de mostrar para elas, de falar algo para elas, que Deus existe. E nesse testemunho que elas estavam ouvindo, então foi quando a Michelle Obama dizia: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Ela dizia assim com as palavras dela. Deus nos usa através de testemunho, porque o testemunho ele serve para edificar. Quando você recebe uma cura, um milagre de Deus, você tem que contar ele. Você tem que testemunhar para que outras pessoas sejam edificadas através daquela cura, daquele milagre que Deus fez na sua vida. Poderia ser qualquer outra pessoa que estivesse ali. Quando eu estou falando Michelle Obama, quando eu estou falando, referindo-se a ela, não é porque eu quero me engrandecer, porque eu quero falar dela, porque eu nem lembrava que ela existe, que ela existia. Eu não sou muito voltada à política, naquela época menos ainda, mas se Deus colocou assim é porque Ele quer dizer que a palavra de Deus também chega naqueles que estão lá no plenário, naqueles uns que estão lá no governo, naqueles uns que estão lá na mídia, nas redes sociais. A palavra de Deus ela vai por todo canto. De tal maneira que Jesus não vai voltar se ela não for levada por todos os lugares. Porque ainda existe lugar que pessoas não conhecem a palavra de Deus, que ainda não receberam a palavra de Deus. Deus existe, dizia a Michelle Obama, através de uma revelação que eu recebi em um sonho. Mas isto foi já na época do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Eu nem sou muito voltada para o lado de política, nem ouvia tantos comentários referente aos Estados Unidos, mas numa revelação, num sonho, eu estava tentando provar para alguém que Deus existe. E a Michelle Obama confirmou que Deus existe ali naquele sonho. Confirmou com a boca dela para as pessoas que estavam ali. Ela dizia, através de um sonho que eu tive. Nós estávamos numa sala de audiência. Quando eu fui chegando ali naquela sala de audiência, havia pessoas aglomeradas, assim, poucas pessoas assim, isoladas, porque era muito grande aquela sala de audiência. Então, um estava sentado de um lado, mais um pouquinho do outro, foi se aglomerando assim aos poucos. E eu sentei num lugar onde tinha umas 3 pessoas sentadas. É quase semelhante quando alguém chega no culto de uma igreja e vai sentando um irmão ali, 2 irmãos lá, foi se ajuntando. E quando eu me sentei ali, do lado daquelas 3 pessoas, ainda não tinha ninguém no auditório. Estava passando ali algumas pessoas que iam chegando no corredor. E uma das pessoas estava chegando com os arquivos para levar até o auditório. E eu virei para trás, já sentada naquele banco, e estava ali atrás aquelas 3 pessoas. E uma daquelas pessoas que estava justo a hora que eu sentei, que eu me virei para trás, era a Michelle Obama. Então eu comecei a falar para ela, porque ela estava tocando em um assunto que eu não lembro agora o que era, não sei agora o que elas estavam comentando. E de alguma forma ali, quando eu me virei, eu queria
falar para elas de alguma forma que Deus existe. Então eu comecei a contar um testemunho para Michelle Obama e para aquelas pessoas que estavam ali, sentadas ali do lado dela. E quando eu comecei a contar para ela esse testemunho, eu lembro que ela estava bem magrinha na época e ela estava com uma saia assim bem justa. E ela passou a mão naquela saia assim, deslizando aqui assim, a saia assim. E ela disse, de cabeça baixa assim, realmente Deus existe. E em seguida, como eu tinha virado as costas ali para o auditório, não estava mais observando aquelas pessoas que estavam sentadas ali, que estavam chegando, como eu estava virada para elas, de costa para o auditório, a hora que eu virei de volta novamente, havia várias pessoas em volta ali, eu já tinha se aglomerado uma quantidade grande de pessoas de pé em volta ali, a secretária com aquelas pastas dos arquivos, com os processos, e aquelas pessoas começaram a aplaudir e a dizer, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Não é a primeira vez que eu tenho uma revelação, incluindo a Michelle Obama. E eu acredito que não só ali naquele momento Deus quis mostrar que Ele existe, mas tem muitas pessoas que duvidam. Eles falam em Deus, mas eles duvidam. Será que realmente Deus existe? E através desse testemunho, aquelas pessoas que estavam aplaudindo ali, dizendo, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Eles chegaram à conclusão de que Deus existe. E eu não estava nem percebendo que aquelas pessoas estavam ali. Deus usa, irmãos, as pessoas da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele faz como Ele quer fazer. E assim como Deus usava-me ali através daquele sonho para falar para aquelas pessoas que estavam ali, quando eu virei ali para o lado da Michelle Obama, eu nem sabia que era ela, eu virei por acaso. Eu sabia que havia 3 pessoas que estavam sentadas atrás ali onde eu estava. E eu me virei para elas porque eu estava ouvindo o que elas estavam comentando. Elas estavam falando algo e que eu não me lembro, mas que eu vi ali a ocasião de mostrar para elas, de falar algo para elas, que Deus existe. E nesse testemunho que elas estavam ouvindo, então foi quando a Michelle Obama dizia, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Ela dizia assim com as palavras dela. Deus nos usa através de testemunho, porque o testemunho ele serve para edificar. Quando você recebe uma cura, um milagre de Deus, você tem que contar ele. Você tem que testemunhar para que outras pessoas sejam edificadas através